Eu me lembro bem, quando eu ainda era adolescente, estava andando pelas ruas do bairro do Bom Retiro, debaixo de uma chuva intensa, e eu achei um livro na rua, meio rasgado, molhado, 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques. Falei, alguma coisa tem esse livro, não é possível. Ao lê-lo, o capitão Buendia carregava um saco de ossos nas costas. Essa imagem sempre ficou muito firme na minha memória. Mesmo porque quando estudei a medicina tradicional chinesa, a gente sabe que os ossos representam a nossa ancestralidade. O homem, praticamente, é uma síntese de todos os reinos anteriores: o mineral, o vegetal, o animal e o quarto reino, que é o hominal. A ciência não admite, mas o homem não é animal. O homem está acima do animal. Ele tem o ego, ele tem a consciência, ele tem uma consciência espiritual. E o mineral é a primeira fase de desenvolvimento do homem na face da Terra, no planeta. Por isso que a medicina tradicional chinesa fala que os ossos é o reino mineral, é o primeiro reino e é ligado aos rins. Os rins e a bexiga, o elemento água, mas a síntese da nossa ancestralidade. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre osteoporose, essa patologia surda, diria até que cega e muda também, porque as pessoas acabam não sabendo como é que ela começa. Trata-se de um distúrbio do metabolismo, do próprio funcionamento do corpo humano. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer aqui de receber o Dr. José Roberto Cater, que é médico, nutrólogo, antroposófico, uma autoridade no assunto. Então, você que quer saber hoje o que é osteoporose, como ela surge, como se deve tratar, como a medicina atual faz esse tipo de tratamento, quais os acertos, os erros, e aí eu peço para você acompanhar o nosso programa hoje, que está sendo transmitido ao vivo pela primeira vez pelo Facebook, pela fanpage Facebook/Salutes TV ou pela homepage, a fanpage da AltV. É a primeira transmissão do programa ao vivo por intermédio do Facebook. Este é o programa Salutes, que visa o resgate das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina ayurvédica, a medicina tibetana, e alia o que há de mais moderno para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. O Salutes é um programa que vive em função da ressonância com a própria vida. Muito bem, hoje, segunda-feira, dia 8 de maio de 2017, você que está sintonizando pela primeira vez o programa Salutes, é um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também falamos de medicina ayurvédica, medicina tibetana, e tratamos dos assuntos de ponta, como ortobiomolecular, medicina de biorressonância, produtos frequenciais, enfim, o que há de mais moderno na saúde para a saúde, bem-estar e qualidades de vida. Entendemos aqui que qualidade de vida e saúde é ter consciência de quem você é, o que você está fazendo aqui, quais são as coisas que realmente realmente interessam para a qualidade de vida e o bem-estar. Nós estamos aqui hoje, já tem gente reclamando que nós estamos hoje pela primeira vez transmitindo ao vivo por intermédio do Facebook na página www.facebook/Salutes/TV. Salutes TV. E também na página da AltV, né? facebook.com/ALLTV Brasil. Você pode acompanhar o programa ao vivo. A Rita Rodrigues já está falando, já começou, não estou conseguindo visualizar. Basta entrar na fanpage Salutes TV. Aí você vai acompanhar nosso programa ao vivo, inclusive encaminhando nossas perguntas, sugestões, fazendo críticas ao nosso programa. Muito bem, a osteoporose dizem que normalmente pode acometer as pessoas com mais idade. É uma degeneração óssea, é uma doença metabólica que acaba acontecendo pelo funcionamento do próprio metabolismo.
Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o nosso amigo, nosso colega, o professor, o Dr. José Roberto Cater, que é um amigo pessoal, além de um querido professor, para falar sobre esse importante assunto. Muito boa tarde, Dr. Cater, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez, né, Dr. Cater? Muito obrigado, Baldan. Boa tarde aos amigos que nos acompanham. É um prazer enorme estar aí com vocês de novo. Dr. Cater, vamos, em princípio, eu gostaria que o senhor fizesse um enunciado. O que é osteoporose? Eu falei um pouquinho do problema do metabolismo, enfim, mas eu gostaria que o senhor falasse, desse uma descrição clássica do que é a osteoporose e se ela acomete apenas os idosos num primeiro momento. A osteoporose é uma doença terrível e silenciosa. Silenciosa porque nós não usamos o equipamento necessário para um diagnóstico precoce. A osteoporose é uma alteração profunda da microarquitetura do osso. E, principalmente, todo mundo imagina que a osteoporose é decorrente de perda de minerais. Na verdade, não é bem assim. O componente mais importante do osso é orgânico. Chama-se proteína, colágeno. 90 a 95% da estrutura do osso é proteica. Chama-se matriz mesenquimal proteica. Mesenquimal proteica. É a mais importante. E os minerais se assentam sobre essa matriz. Se a matriz não estiver bem organizada, os minerais não têm onde se assentar. E o que todo mundo diz aí, que osteoporose simplesmente é falta de cálcio e vitamina D. Não é bem assim. Não é verdade. Não é verdade. Está acontecendo uma outra coisa, doutor Cater. Eu estava reunido com dentistas. Eles estão fazendo o paciente assinar determinados tipos de responsabilidade por estar sendo repondo só cálcio. Porque quando as pessoas repõem só cálcio, o osso fica tão duro, que ele acaba quebrando como se ele fosse um metal. Ele perde a organicidade. E eles estão tendo muitos problemas em relação aos implantes dentários. Então o paciente tem que assinar aquilo e uma série de medicamentos só com reposição de cálcio, porque acaba quebrando o osso. E inclusive atrapalhando os implantes dentários. É verdade. E ainda te digo mais. As pessoas que tratam os ossos apenas com cálcio viverão 7 a 8 anos menos. Vai morrer mais depressa. Por causa da calcificação. Calcificação das artérias. Isso, calcifica as artérias. Você entra numa arteriosclerose, aumentando a incidência de placas nas artérias, reduzindo a circulação nas coronárias, no cérebro, nos rins. Isso leva a uma morte precoce. Então a ideia da osteoporose não é simplesmente falta de cálcio. Tem muito mais por trás. Como eu estava dizendo, é principalmente alteração da base mesenquimal proteica. E muita gente diz que osteoporose é doença de idoso, de velho. Não é verdade. Osteoporose pode acometer, inclusive, jovens. E a osteoporose começa na infância. Na infância? Na infância. É uma doença infantil, trazendo consequências senis. Ela começa nas primeiras idades, através de uma alimentação errônea, consumo de alimentos inadequados, como refrigerantes extremamente ácidos, ricos em fósforo, que compete com o cálcio. A mãe que dá refrigerante para o seu filhinho, você já está começando a causar osteoporose nele desde pequeno. Moças que começam a tomar pílula anticoncepcional em 14, 15 anos, vocês impedem a ovulação e desequilibram a produção hormonal. Vocês estão plantando osteoporose mais precoce para o seu futuro. Isso sem contar que muitos colegas médicos ainda pedem para tomar leite. Você vai me criar um problema sério. A história do leite, se você verificar todos os textos, os nutricionistas recomendam, em primeiro lugar, como fonte de cálcio, o leite de vaca. Eu sou contra o consumo de leite, já expus isso em outras ocasiões. Inclusive no nosso programa. Inclusive aqui, né, o que já me trouxe uma série de problemas. Na verdade, o leite não é alimento, o leite de vaca não é alimento para ser humano. Em verdade, o leite foi inventado pela natureza porque os mamíferos nascem sem dentes.
Então, o mamífero deve usar leite da sua espécie enquanto não tem dentes. Nascidos os dentes, nunca mais um mamífero precisa de leite, muito menos de outro animal, que não tem nada a ver conosco. A biodisponibilidade do cálcio do leite da vaca é muito baixa para o ser humano. O equilíbrio de minerais do leite de vaca é bom para o bezerro, não para o ser humano. O leite de vaca, a composição dele é muito diferente do leite humano. Não é a mesma coisa. O cálcio nem é absorvido pelo... Muito pouco absorvido. Primeiro, não é biodisponível por o homem. Exatamente, né? Porque tem bastante cálcio, tem 4 a 5 vezes mais cálcio que o leite humano, mas tem muito mais fósforo. 4 a 5 vezes também mais fósforo que o leite humano, que compete com o cálcio. E a falta de magnésio, o equilíbrio do magnésio com o cálcio no leite da vaca não é adequado para ser humano. E sem magnésio, o cálcio não vai para os ossos. Quem leva o cálcio e coloca no osso é o magnésio. Eles têm que estar na mesma proporção, 1 para 1. No leite de vaca, não tem. O bezerro começa a comer capim desde que nasce, o capim é rico em magnésio, então o leite da mãe dele não precisa ter tanto. Nós demoramos um pouco mais para comer capim, então o leite humano tem um equilíbrio de cálcio e magnésio, boro, zinco, cobre, manganês. Tudo isso é importante para o equilíbrio dos sais minerais, para uma boa absorção do cálcio. O cálcio, sem dúvida, é o mineral mais importante do osso. Mas para que ele seja absorvido, incorporado ao osso, ele precisa do equilíbrio de todos esses metais que eu falei. Então, cálcio e magnésio na mesma proporção, o boro, o manganês, o zinco, o cobre, a vitamina D3, a vitamina K2. Sem falar no colágeno. Isso, principalmente o colágeno. Então, uma alimentação ideal em proteínas é importante, senão não adianta você tomar minerais. Eles têm que ter aquela base mesenquimal proteica importante. Então, um consumo de proteínas adequado é necessário. E como é que você sabe quanto de proteína você tem que ingerir? Existem algumas opiniões. Uns dizem que você deve comer em gramas, a mesma coisa que seu peso. Você tem 70 quilos, 70 gramas por dia. Outra regra diz que você tem que calcular seu peso ideal. Então você pega a sua altura, retira 10. Então você tem 1,70 m, você tira 10 das 60 quilos, seria seu peso ideal. E multiplica por 0,8. O resultado em gramas é o quanto você tem que comer de proteína por dia. 80% de 10% do peso. Você multiplica o peso ideal, que é 10 quilos menos que a altura, por 0,8. Por 0,8. Seria então você quase tem 10%. 70 quilos. Desculpe, 1,70 m de altura. O seu peso ideal seria 60 quilos. Vezes 0,8, dá quase 50. 48, por aí. Quase 54 gramas. Isso. É o ideal de proteína que você tem que comer. Porque a proteína demais, em excesso, também prejudica o osso. Inclusive rins, proteinúria e etc. Exatamente. Aliás, essa história da medicina tradicional chinesa é muito interessante, porque os rins, segundo o senhor conhece, o Dr. Cáter é acupunturista, é colega nosso. A gente aprende que na evolução do homem, em tese, vindo dos animais, coisa que não é verdade, o homem não veio dos animais, o homem não veio do macaco, isso é uma versão científica que nem o próprio Darwin falou, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas, de qualquer maneira, a espinha dorsal dos animais são horizontais. O único animal que não é animal, que é o homem, que tem a espinha vertical em relação ao solo, é o homem, porque ele recebe, inclusive, os influxos celestes no cérebro. E o que faz a espinha ser vertical e não horizontal é a posição dos rins, segundo o que nós aprendemos em escolas iniciáticas. A medicina não fala nada sobre isso, não, né? Não fala. Na verdade, a antroposofia, nós baseamos o nosso trabalho nas ideias de Rudolf Steiner. Na verdade, tudo que existe na natureza saiu do homem. O homem foi a ideia primária da criação. E tudo saiu do homem. Por isso que nós temos uma relação atávica com tudo que existe na natureza. Mineral, vegetal, animal, saíram de nós. O arquétipo básico da criação é o homem. Que é a síntese também, né? Exatamente. É a síntese de todos os reinos anteriores. Exatamente. Né? O mineral seria os próprios ossos. Exatamente. O vegetal, o sistema neurovegetativo. Exatamente. O animal, nossas emoções. E nós temos algo superior que é a mente,
que é a inteligência. Na verdade, lembra-se de Michelangelo, famoso escultor maravilhoso, um dos maiores artistas que a humanidade já teve. Uma vez o pessoal, admirando uma de suas estátuas perfeitas, perguntaram a ele: mestre, como é que o senhor consegue uma obra tão perfeita assim? Como é que o senhor faz isso? Ele disse: eu não faço, eu só tiro o excesso que está em volta da pedra. Tá? Ele acabou de sintetizar o que a natureza fez. Quer dizer, tudo saiu do homem. A natureza tirou todas as pedras em volta de nós e se constituíram em todos os outros reinos. Anilton Pinheiro, lá de Porto Alegre. Boa tarde, Baldão. Boa tarde, Dr. Cáter. Excelente tema. Vocês são vitoriosos em abordá-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, Nilton Pinheiro, falando lá de Porto Alegre. Nosso colega, Dr. José Lopes Fernandes Neto, está fazendo um elogio. Esse Cáter é muito bom, largou muito bem, firme. A entrevista vai ser marcante. Obrigado. Obrigado, doutor Neto. Quando você estiver para o São Paulo, traga aquele litro de gasolina que eu estou aguardando e para sentar naquela cadeira de entrevistado. Outro dia eu estava fazendo um curso de cristais de ossos, tinha um médico lá do interior. Pode ser a tela do meio, para de brincar com os botãozinhos aí, Fernando, aí. Tinha um médico lá de Ribeirão Preto. Eu falei: olha, vou levar você para sentar na nossa cadeira de entrevistado. Ele falou: não, ali só senta gente de primeiro mundo. Eu falei: pois eu estou achando que você é de primeiro mundo. Ele falou: não, preciso me preparar. Ele está se preparando e logo vai sentar aqui na cadeira de entrevistado. E o José Lopes Fernandes Neto, nosso amigo, colega, pergunta sobre sarcopenia em idosos, ou seja, quando começa a ter uma fragilidade muscular óssea por conta até não só do envelhecimento, mas também da queda da musculatura e etc. Ele pergunta como é que tratar, ou primeiro fala um pouco da sarcopenia, Dr. Cáter. Então, a sarcopenia que acomete as pessoas de idade significa perda muscular. Sarcos, em grego, é carne. Carne, penia, perda. É uma perda mesmo da musculatura. Você vê que velhinhos, idosos, mal conseguem caminhar, eles arrastam os pés, eles não levantam os pés. Tá? Tem dificuldade em subir escada. Isso pela perda de músculos. E a perda muscular também contribui para a osteoporose, porque a movimentação óssea causada pelos músculos fortalece os ossos. Isso é muito importante. O que fortalece? A caminhada. A caminhada, o exercício físico. Então, os músculos e os ossos formam a famosa dupla caipira, quer dizer, cantam juntos. Músculo e osso. Isso. Então, a sarcopenia, que é uma degeneração do sistema muscular, leva também a uma degeneração do sistema ósseo. Tá? Isso se deve a uma nutrição pouco adequada, baixa ingestão de proteína e uma coisa muito importante que os nossos colegas esquecem muitas vezes: não adianta você comer proteína na quantidade correta ou ingerir determinados minerais se você não consegue absorver. Não esquecendo que idosos perdem a capacidade digestória pela redução da produção de ácido clorídrico e pepsina no estômago. Então, a partir de 40 anos, você já começa a diminuir a produção desses agentes nutricionais, que são ácido clorídrico. O pepsinogênio não se transforma em pepsina por falta de ácido. Então, a digestão de proteína fica prejudicada. Você come, mas não absorve, não ingere o suficiente e não faz a absorção adequada desses elementos em nível intestinal. Então, é preciso corrigir a perda ácida do idoso, administrando substâncias junto com as refeições que favoreçam a digestão. Por exemplo, cloridrato de betaína, enzimas. Mas enzimas nacionais não tem de boa qualidade, né? É melhor que nada, mas é melhor usar o que tem aqui. Manda para a gente, as farmácias de manipulação, Baldo, estão fazendo já um sistema bem organizado de enzimas, algumas boas farmácias. O limão, o ácido cítrico do limão antes da refeição ajudaria ao suco gástrico a ter uma digestão melhor, Dr. Cáter? Nem sempre, Baldão. O limão, ele, embora seja ácido aqui fora, ele se comporta como alcalino lá dentro. Né? O ácido ascórbico, ele é um ácido muito fraco e ele não compete com ácido clorídrico, ele se torna alcalino lá dentro. Mas ele pode abrandar sintomas de gastrites, de irritações gástricas, isso ele faz. Aqui a gente sabe que a gente sempre cria polêmica e sempre coloca o entrevistado na saia justa, né, Dr. Cáter? Falamos aí da importância da proteína, e proteína também vem da gordura. Isso. Ou seja,
quando existe uma certa fantasmagoria em relação aos colesteróis, e aí entram as estatinas aí, inclusive eu recebo pacientes que falam, tô tomando estatina porque o colesterol está 180, 213, etc. E a pergunta é, essas medicações para retirar ou baixar o colesterol não piorariam ou favoreceriam o aparecimento da osteoporose com o tempo por conta da quebra da gordura? Mas claro, é evidente que prejudica. Por exemplo, eu falei aqui que além dos minerais, você tem que tomar vitamina D3 e vitamina K2. Além do magnésio? Além de todos os minerais que eu falei. Sem isso, você não corrige a osteopenia, a osteoporose. Acontece que quem transporta esses elementos no sangue é o colesterol LDL, o mal chamado mau colesterol. Ele não merece essa fama. Não é tão mal assim. Não é tão mal assim. O LDL é quem transporta esses elementos no sangue. Se você baixar isso, você não consegue transportar essas vitaminas. Isso contribui para a osteoporose. E depois, colesterol não é gordura, eu já falei isso aqui. Ele é um esterol, um esteroide. Tem nada a ver gordura com colesterol. Comam gordura, sim. Gordura faz bem para a saúde. Os americanos cometeram esse erro há muitos anos. Tiraram a gordura da alimentação e aumentaram o carboidrato. Se tornaram o povo mais doente do mundo. Diabéticos, obesos, cardíacos, cancerosos. Hoje estão vendo o erro brutal que fizeram. O excesso de carboidrato da alimentação prejudica. Gordura não. A gordura é saudável. Os senhores podem comê-la, principalmente a gordura do porco. Quer cozinhar com saúde na sua casa? Cozinha com banha de porco. A introdução dos óleos vegetais poliinsaturados foi que aumentou o índice de doença cardíaca nos Estados Unidos. Esses óleos vegetais poliinsaturados, como óleo de milho, foi introduzido nos Estados Unidos em 1911. Até então não se tinha notícia de infarto de miocárdio nos Estados Unidos. Em 1930, eles tiveram 3 mil infartos. Em 1960, 300 mil infartos, depois da introdução dos óleos vegetais. É uma loucura usar isso. Uma loucura. E o pessoal que não consome proteína animal, vegetarianos, veganos, como é que repõe esse tipo de proteína? Existem proteínas também no reino vegetal, mas não tem a mesma quantidade. Nem eficiência, né? Nem eficiência. Veja bem, Baldan, eu peço desculpa aos vegetarianos, mas nós não estamos preparados para sermos vegetarianos ainda. O homem é muito bicho ainda. Com a evolução, vai chegar um dia que a gente não vai precisar mais de carne. Mas a carne dá ao homem força. Se o homem não tivesse comido carne, não teria força suficiente para conquistar a terra. Sem contar ainda que existem os tipos sanguíneos. Pode brincar um pouco, viu, com as câmeras. Brinca um pouquinho, mas pouco. Fernando está começando agora e está brincando aqui. Às vezes ele fica se entusiasmando aí com o suíter, com os botõezinhos, aí aplica 1, 2, 3, fica todo feliz aí fazendo um estroboscópico aí com as câmeras. Tem a tipologia sanguínea, o tipo 0 ou o tipo O. O tipo O é carnívoro. Tem, faz dieta macrobiótica vegetariana, acaba ficando doente, né? Os primeiros homens que habitaram a Terra, eles só tinham sangue O, não existia outro tipo. Matava bicho para comer. Isso tornou o homem forte para vencer e conquistar o planeta. O tipo O é carnívoro. O O que não come carne em 10 anos está doente, está fraco. Isso eu estou cansado de ver. O tipo O precisa de carne. O tipo A, que começou há 10 mil anos, quando nasceu a agricultura, o A é comedor de grão. Existem grãos que são ricos em proteínas. Muitos citam a soja. Aí há uma outra polêmica, Baldan. Soja é um bom alimento ou não é? A soja in natura não é um bom alimento. Muito estrógeno, agora está inclusive com questões de mudanças genéticas, transgênicas, como o trigo também. Então, você vê que no Oriente eles comem soja fermentada, eles não comem soja in natura. Natô, né? Natô, tofu, tempé, miso. Aí sim, se você quiser comer a soja fermentada, eu concordo. Isso também uso. O miso, por exemplo, o misoshiro, gosto muito, utilizo com frequência. Mas a soja in natura não, ela é rica em substâncias que imitam o hormônio feminino. Então você, mãe, que dá leite de soja para o seu filhinho do sexo masculino, olha bem o que você está fazendo.
Feminilização. Feminização. Olha, nos últimos 40 anos, houve uma redução de quase 50% no número e na eficácia de espermatozoide nos homens. Porque o mundo está estrogenizado. A mulherada toda toma pílula, faz reposição hormonal. O pessoal dá hormônio para os animais, para o gado, por exemplo, para engordar. Isso tudo sai na urina, vai para a água, vai para a terra, lençol freático, rios, oceanos, peixes. Alguns peixes do oceano só tem fêmea, não tem mais macho por causa disso. Vai acabar a espécie. E a gente... Se chegar nos homens, bom, ainda bem, nós somos então, Dr. Cáter, nós somos uma raridade. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Então é preciso ter cuidado no consumo de soja. Se ela for fermentada, tudo bem. Não dê soja in natura e nem leite de soja para o seu filhinho. Não vai, e nem para a filha, que vai ter uma menarca precoce. Aumento de estrógeno, né? Vai estrogenizar também. Né? Isso aumenta o índice de derivados de estrógeno que são cancerígenos, como as estronas, por exemplo. Eu aproveito para fazer uma pergunta. Aliás, tem mais duas perguntas aqui. O doutor Neto também está participando. Fernando! Fernando! Aqui, isso. É o programa que está ao vivo, que é o mais importante. Eu gostaria de fazer a pergunta em relação ao leite, por exemplo. O leite não é indicado o produto in natura, mas e com o produzido pelo kefir, por exemplo? Tem muitas pessoas que me perguntam sobre isso, inclusive no consultório. Se o leite, depois de fermentado pelo kefir, se ele perde esses aspectos maléficos do leite pela quebra da lactose, isso ocorre, ele é melhor indicado para o consumo, ao exemplo do que ocorre com a soja fermentada? Em parte, Baldan, em parte. Eu não sou favorável a consumir nenhum derivado de leite. Faça um kefir de água, por exemplo, é melhor. Ou com leite de coco. Leite de coco? Leite de coco é o leite mais parecido com leite humano. As mães que levam os seus filhinhos ao consultório, eu digo, dê leite de coco. Pega um frasquinho de leite de coco, esse do comércio, 200 ml, põe no liquidificador, põe aí 600, 700, no máximo 800 ml de água mineral, bate bem batido, você tem um leite muito semelhante ao leite humano. Tá? Aquele frasquinho de 200 ml completa 1 litro com água. Põe mais uns 600, 800 ml de água, você tem 1 litro. Fica 1 litro de leite muito parecido com o leite humano. Dura 2 dias na geladeira e pode ser aquecido, mas não fervido. Essa composição, as gorduras do leite de coco são exatamente as mesmas do leite materno. E o coco tem ácido láurico, sim, que é o mesmo que tem no leite humano, que mata fungos, bactérias, vírus, protegendo o nenê de infecções. O coco tem muito mais ácido láurico que o leite humano. E o kefir de leite de vaca se adapta bem a esse tipo de leite? Adapta, pode fazer isso. Então, eu não sou favorável ao consumo de nenhum lacticínio para adultos, humanos adultos. Nem queijo, manteiga, ricota? A manteiga é o menos ruim de todos. Se você perguntar, posso comer pelo menos um derivado de leite? Digo, pode, a manteiga. Manteiga, não margarina? Não, margarina mata, é manteiga. Nunca use margarina, você morre mais cedo. A Nilton Pinheiro pergunta para o senhor para falar um pouco sobre o cloridrato de betaína. Certo. O cloridrato de betaína nós utilizamos para aumentar a produção de ácido clorídrico. Você pode mandar fazer em farmácia de manipulação cloridrato de betaína, 300 miligramas, 300 a 350 miligramas, e pede para a pessoa tomar o cloridrato de betaína durante a refeição, não antes, ou durante ou depois de comer. Se você quiser associar com a betaína um pouco de pancreatina, um pouco de pepsina, se a pessoa que tiver assim, muito refluxo, muito intenso, pode pôr um pouco de domperidona, 10 miligramas, né? Tudo numa fórmula de manipulação e tomar isso ou durante ou após uma refeição. Olha, a digestão melhora muito, mas muito. Não fique tomando esses prazóis da vida. Se você chegar com uma gastrite ou uma digestão, muitos médicos lhe darão os prazóis, né? Omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, esomeprazol. O que você vai fazer é diminuir mais ainda a acidez, e aí diminuindo a acidez você não digere a proteína,
Então você come, mas não se nutre. E o cálcio, para ser absorvido, ele tem que ser solúvel e ionizado pelo cálcio, pelo ácido do estômago. Então quem toma essas drogas vai ter osteoporose mais cedo. Doutor Cáter, eu ouvi falar que os omeprazóis, aliás, tem pesquisas aí internacionais mostrando que o consumo crônico durante o tempo, de 15, 20 anos, é capaz até de produzir demência. Seria por conta de impedir essa absorção de gorduras por intermédio do nosso organismo? Se o cálcio que você come não vai para o osso, Baldan, vai para as artérias, vai para o cérebro. E aí causa demência. Exatamente. Então quem tem osteoporose, por perda de cálcio, retirada de cálcio dos ossos, esses ossos vão para a circulação e vão para o cérebro. E acaba causando demência. Eu participo de vários. Nós temos vários grupos de discussão. Antes de eu fazer essa pergunta, eu quero convidá-lo. Nós estamos investindo firmemente no Instagram. Eu quero que você entre no Instagram, jcbaldan.acupuntura. jcbaldan.acupuntura. O Instagram, nós estamos dando notícias, filmes, declaração de pacientes, dicas de nutrição, dicas de medicina frequencial, meus pontos de vista em relação às doenças. Eu quero muito que você entre lá. Nós começamos a investir praticamente há umas 2 a 3 semanas. Estamos com mais de 2.000 seguidores, 2.100 e poucos seguidores. Pessoas da área da saúde, consumidores finais, tá muito bacana. Gostaria muito que você participasse lá do Instagram, entrando, curtindo, perguntando, nós estamos lá à disposição, ok? E lembrando o site www.jcbaldan.com.br. Você tem o GC aí, Fernando? www.jcbaldan.com.br é o site. E a loja, esse aí é o e-mail, esse telefone já não está atendendo mais, esse é o site. Não precisa trocar esse número aí. Esse aí é o número da. Não, esse é o número da secretária, tá certo? Para agendamento de consultas. Nesses grupos de discussão que a gente tem pelo WhatsApp, pelo Telegram e etc., algumas colegas falaram que o óleo de coco não é indicado para pessoas do tipo O. Isso é verdade? Tem algum fundamento? Não tem fundamento. O leite de coco pode ser usado em qualquer tipo de sangue. É um leite saudável. O leite de coco e o óleo de coco, desculpe. O óleo de coco é saudável. Para você fazer alguma fritura, é preferível você fritar em óleo de coco ou banha de porco e não em óleo comum. Não há problema não. Está se falando muito contra o óleo de coco. Mas isso é campanha, né? É campanha, Baldan, é campanha. Mas eu estou vendo médicos falando sobre isso. Quem falou que médico sabe nutrição? Na faculdade não tem. Eu não. Então, não tem a cadeira de nutrição. Médico sai da faculdade analfabeto em nutrição. Eu saí analfabeto. Para aprender nutrição foi anos depois de formado, eu fui fazer pós-graduação em nutrologia clínica. Mas eu também saí analfabeto em nutrição. Todos nós médicos saímos. E olha, falo muita bobagem, desculpe a crítica, mas é verdadeira. E Baldan, eu queria falar um pouquinho sobre o diagnóstico da osteoporose. Isso, extremamente importante. Nós dispomos hoje de exames para fazer diagnóstico da osteoporose. Infelizmente, ela, por ser uma doença, entre aspas, silenciosa, ela é percebida quando você já tem uma fratura. Se você fraturou, você vai fazer exame, você vê lá osteoporose. Ninguém se preocupou antes em fazer o diagnóstico. Existe um exame que é utilizado por todos nós médicos, que é a densitometria óssea. A densitometria mede a perda de massa óssea, a quantidade de osso. Ela não mede a qualidade. Isso é um erro. Mas é o único método que a gente utiliza, que a gente dispõe aqui. Aí me perguntam, quando é que se deve começar a fazer densitometria óssea? A mulher, ela deve começar, eles dizem, você vai encontrar em livros, em torno de 60 anos para você começar a fazer densitometria. Muito depois Eu acho um erro. E homem a partir dos 65, 70, eu acho um erro. Eu acho que esse exame tem que ser feito antes. Claro que você tem que verificar as condições. Se tem na família hereditariedade para osteoporose, para fraturas, para doenças ósseas, aí você tem que ser mais cedo. Eu acho que esse exame tem que ser feito já na menopausa. A mulher começa a perder hormônios, estrogênios e progesterona. Aí já começa a deficiência da massa óssea. E quanto à qualidade do osso, como é que nós podemos estudar a qualidade do osso e traçar o que a gente chama perfil biofísico do osso? Isso é pouco comentado nas faculdades,
e até em livros. Você praticamente quase não acha isso. O perfil biofísico do osso, você mede por pesquisa a qualidade do osso. Isso deve ser feito, sabe quando? Na infância e na adolescência você tem que começar a fazer isso como prevenção. Nossa. Existem exames que não são feitos aqui, que é a osteossonografia e a osteossonometria, é um ultrassom que é feito no calcânio, na patela, no punho e nos dedos, na metáfise da falange distal. Aí você pega pelo ultrassom, é um exame que não tem efeito colateral, tá? Você pega então a microestrutura do osso. E se você encontra frequentemente microfraturas muito cedo, que já prenunciam uma degeneração óssea. Esses exames deveriam ser feitos aqui, não são, tá? Para você fazer a prevenção da degeneração da matriz mesenquimal do osso, tá? E aí você poderia prevenir a osteoporose com muito mais precocidade. O exame da densitometria óssea é um exame que envolve um pouco de radiação, embora uma quantidade muito baixa de radiação, mas é um ambiente radiativo. Ele mede apenas a perda de massa, não mede a qualidade. E a qualidade tem que ser pesquisada desde a infância, desde a adolescência. Então, jovens deveriam fazer anualmente essa ultrassonometria óssea, ou osteossonografia. Mas não é feito aqui. Você não encontra isso aqui. Mesmo porque o tecido osso, o tecido ósseo, ele tem que ser poroso. Essa é a questão dos médicos, né? Dos dentistas, né? Porque você dá cálcio, ele calcifica de tal maneira que ele já não tem o osteoblastos, os osteoclastos, não conseguem mais trabalhar. E aí viram... Então, o osso ele constitui também de células assim, bastante precisas, muito específicas. O osteoblasto é a célula que cria osso. O osteoclasto é que destrói o osso. Você tem que ter um equilíbrio entre os dois, tá? Porque esse processo de destruição também faz parte da saúde, remodelação óssea. Nós passamos por uma troca de tecido ósseo a cada 7 anos. Você troca todo o esqueleto. Essa remodelação óssea ocorre assim. O osso é um tecido vivo. Sim. Ele tem uma circulação sanguínea, 10% do seu sangue por minuto vai para o osso. E essas células ósseas morrem. Ao morrer, elas têm que ser retiradas dali para dar lugar a uma célula nova. Quem faz isso é o osteoclasto, o que destrói. Tá? Ele é estimulado pelo paratormônio, o PTH, que é fabricado pela paratireoide. São glândulas que ficam atrás da tireoide. Atrás da tireoide. Isso. Né? E a tireoide faz a calcitonina, né? E os dois têm que ter um equilíbrio. O PTH tira cálcio do osso quando falta cálcio no plasma, e quando tem excesso de cálcio no plasma e pouco no osso, a calcitonina faz o inverso, leva para o osso. Por isso que é tão importante a presença do colágeno. Isso. Então, é muito importante que a gente tenha um equilíbrio entre o osteoclasto e o osteoblasto. O osteoclasto destrói o osso, o osteoblasto repõe. Isso chama remodelação óssea. E eu queria tocar num assunto bastante controverso, Baldan. Tá? Pode falar. Eu queria tocar num assunto bastante controverso. É uma polêmica. Os médicos costumam receitar substâncias que, no intuito de ajudar na remodelação óssea, substâncias essas que são utilizadas para a maioria dos colegas médicos para a renovação do osso. Estas substâncias, os bisfosfonatos, por exemplo, bisfosfonatos que é bisfosfonato? Bisfosfonatos são substâncias usadas para melhorar a qualidade do osso, utilizada pela maioria dos médicos. O alendronato, risedronato, ibandronato são substâncias utilizadas. O que eles fazem? Inibem o osteoclasto. Então, inibindo o osteoclasto, o osso, teoricamente, duraria mais. Mas isso impede a remodelação. Isso piora a qualidade do osso. Porque o osso é uma substância viva, ele é como se tivesse poros que precisavam respirar. Não podem ser tampados poros. Exatamente. Além dos bisfosfonatos, tem também o denosumab. Hoje é uma substância nova também, a Prolia, por exemplo, que é bastante utilizada para isso e tem mais ou menos o mesmo efeito. Estimular o osteoclasto, tá? Temos também algumas outras, a teriparatida hoje, o Fortel,
é uma molécula derivada do próprio PTH, o paratormônio. O paratormônio tem 84 aminoácidos, eles tiraram 34 e formaram a teriparatida. Tá? E tem também o ranelato de estrôncio, são substâncias bastante utilizadas. Olha, eu compilei aqui algumas contraindicações dessas substâncias. Por exemplo, bisfosfonatos, alendronato, risedronato. Que efeitos colaterais eles possuem? Causam fratura espontânea. Esses é que os dentistas estão... Isso, os dentistas não... Tem dentista que não aceita tratar seu dente se você tomar isso. Isso. Eles não tratam, porque eles sabem onde vai se meter. Tá? Fratura espontânea. Então, quem toma os bifosfonato corre o risco do osso quebrar sozinho. Ele vitrifica o osso. Exatamente. Fica com... Parece vidro, quebra em pedacinho e sozinho. Você vai correr... Você vai forçar um pouquinho a perna, quebra, fratura sozinho. Aliás, eu falei isso na chamada, doutor Cáter. Eu falei, não, as pessoas pensam que a pessoa caiu e quebrou o osso. Não, quebrou o osso e cai. Quebrou o osso e caiu. Tá correto. Correto. Quantas pessoas de idade, em torno de 80 anos, caem porque fraturaram o colo de fêmur? A maioria. Quebra o fêmur e cai. Quebra o fêmur e cai. Então, além de fratura espontânea, os bisfosfonatos, depois de 5 anos de uso, correm o risco de causar câncer de esôfago. Tá? Pode causar fibrilação atrial do coração, gripes mais frequentes, conjuntivites, pode dar convulsão, dores musculares por destroem as células dos músculos, destroem os miócitos, ataca o fígado. Isso são medicações que são colocadas para osteoporose. Exatamente. Falência renal, necrose irreversível de mandíbula, por isso que o dentista não aceita. Da necrose de mandíbula irreversível, não tem cura. Tá? Uveíte, esclerite. E tem mais uma coisa que é um agravante importante. Quem toma bisfosfonatos, alendronatos, risedronatos e bandronatos, mesmo que você pare hoje, eles têm 10 anos de efeito ainda no seu corpo. Você corre 10 anos de risco, mesmo que pare hoje. O denosumab, que é o Prolia, eles bloqueiam os osteoclastos, né? E bloqueia também a formação de linfócitos, tá? Inibindo a remodelação óssea. Aumenta infecções urinárias, o Prolia. Infecção respiratória, problemas respiratórios. Aumenta a catarata, constipação, dores articulares, celulite, estomatite, hipertensão arterial, erisipela. Tudo isso aumenta quem usa os denosumab. Prolia. Ainda a teriparatida, que é o Fortel, pode causar náuseas, cãibras, tonturas, osteosarcoma, um câncer de osso. Um câncer de osso. Isso. Tá? Hipercalcemia, excesso de cálcio, aumento de ácido úrico. Tá? Aumenta o cortisol, que acaba piorando a condição do osso, dá perda de magnésio. Então, veja bem, esse tipo de medicação utilizada frequentemente pelos colegas médicos para tratar a osteoporose, eu não receito, Baldan. Como é que você trata, doutor Cáter? Obviamente que é verduras escuras, produtos até com magnésio, vitamina D3, colágeno. A gente dá colágeno, você sabe que nós temos um colágeno de altíssima absorção, passa de 90%, e os outros em geral é muito baixo, é 15%, 20%. Eu utilizo esse colágeno, nós damos os minerais que eu já falei, o cálcio, mas esses minerais têm que ser quelados, porque senão não adianta você dar absorção. O que é o quelado, doutor Cáter? É uma molécula, é ligada a um aminoácido. Para ter uma melhor absorção. Melhor absorção. Por exemplo, o citrato de cálcio, o magnésio glicina. Você pode dar o zinco quelado, cobre quelado. Sempre que dá zinco e cobre, na proporção de 15:1 de zinco e cobre. Você tem que dar também o manganês quelado. Eu dou também vitamina D3, no mínimo 5.000 unidades por dia. K2, 120 microgramas por dia. E depois tem outras alternativas que você pode acrescentar aí também. Na menopausa, que é onde incide a maior parte da osteoporose da mulher, existe uma falta de hormônios, estrogênios e progesterona. Para o homem a testosterona, inclusive. E no homem a testosterona também. Né? Osteoporose incide em homem também, viu?
Na base, 5 a 6 mulheres para um homem. Para um homem. Só que o homem ela vê um pouco mais tarde, a partir dos 65, 70 anos, porque a testosterona vem caindo lentamente. Ela começa a cair aos poucos. A mulher não, a queda de hormônio é brusca na menopausa. Então, o que acontece? Na menopausa, você tem uma falta total de progesterona. Estrogênio ainda tem um pouquinho. Qualquer gordura que você tem na barriga aí forma estrogênio. Progesterona não, é zero. Então, a menopausa é mais um problema de progesterona do que de estrogênio. Então, para tratar osteoporose, eu utilizo também progesterona. Mas veja bem, em gel transdérmico. E é interessante que se coloque também o estrogênio, estradiol, mas eu uso na forma bioidêntica. Então, eu coloco estradiol bioidêntico e coloco progesterona bioidêntico. Né? O estradiol, por exemplo, 0,5 miligrama e progesterona 30, 40 miligramas em gel transdérmico, pela pele, você borrifa na pele. Não use por boca. A progesterona, quando você engole por boca, ela vai passar pelo fígado e é transformada em pregnadendiol, que não tem interesse no caso. E os estrogênios são transformados em estrona, e alguns tipos de estrona são cancerígenas. Então, o uso de hormônio é importante. E no homem, a testosterona. Também bioidêntica. Tá? Então, eu utilizo tudo isso, além de exercícios físicos. É importante exercício físico, anos antes, para que você não caia. Mas se você já tiver exercícios suaves, com orientação de um profissional, porque senão você corre o risco de fratura. De fraturas, né? Isso. Eu tenho uma pergunta aqui da Ione Domingues, doutor Cáter. Ela tem 53 anos e por conta do hipotireoidismo, que é uma outra que também ajuda o aparecimento da osteoporose. Claro. Entrou na menopausa, tem osteoporose de uma pessoa de 85 a 90 anos. Fez tratamento, mas não resolveu e o médico passou uma injeção de Aclasta para tomar uma vez por ano. Só que a recuperação do osso é mínima, já está na 4ª injeção. Está correto essa... O Aclasta faz parte daquelas drogas que eu acabei de citar. Então, Ione, largue o Aclasta e troque de médico. Você vai quebrar o osso sozinho com a Aclasta, tá? Prestou bem atenção, Ione? Tá. Sem Aclasta. Nilton Pinheiro fala assim: remodelação óssea no indivíduo de 55 anos ou acima, poderá acontecer esse equilíbrio em pouco tempo com um bom tratamento ou demora muito? Não, pode, mas depende da pessoa. Dá para que a gente consiga resolver isso, mas é lento, é devagar, não é rápido não. Mas é importante que se trate isso. Essa história que você citou, a colega citou aí, é muito importante. Algumas doenças predispõem mais à osteoporose. Por exemplo, hipotireoidismo pode predispor a osteoporose em idade muito precoce, assim como também a diabetes. O diabético está mais sujeito também à osteoporose. Então, essas doenças têm que ser diagnosticadas cedo, fazer controle periódico. Se você tem um hipotireoidismo e toma remédio, faz reposição de hormônio da tireoide, fique atento também à qualidade do seu osso. A Nilton Pinheiro faz um comentário: tamanha a responsabilidade de um médico, orientações com remédios prejudiciais que podem levar as pessoas à morte ao longo do tempo, Dr. Cáter. Infelizmente, esse tipo de produto, esses que eu citei aqui, são prejudiciais à saúde. Veja bem, eu não receito. É a minha opinião, Baldan. Sim. Minha e de muita gente que estuda profundamente o assunto. Eu não inventei isso, eu estudei isso. Claro, tá? claro. Mas, infelizmente, a maioria dos médicos prescrevem esses produtos. Tem mais uma pergunta da Nilton. Ela fala sobre roupas sintéticas com xenoestrógenos, interferem no sistema glandular. Essa interferência é significativa ao longo da vida? Sim, é preciso muito cuidado quando você usa hormônio, sabe? Esses xenoestrógenos vão ter repercussão sobre a saúde da mulher. Eu não aconselho usar isso, Baldan. Como é que é essa roupa com São xenoestrógeno? substâncias que ocupam receptor de estrogênio. Não é um estrogênio verdadeiro, é um xenoestrógeno, um estrógeno estranho. Eles ocupam parcialmente o receptor, não de uma forma total, de uma forma irregular, causando efeitos colaterais. Não recomendo que use isso. Não recomendo. Não. Em relação a... tem uma pergunta de um teleinternauta aqui falando o seguinte: uma pessoa do tipo sanguíneo A, qual seria a ingesta de proteína animal, de carne, em relação comparado com o tipo O, por exemplo? Você pode sim, o tipo A, ele pode comer carne, ele não é obrigado a ser vegetariano, mas uma quantidade muito menor do que o O.
tá? Aquela ideia que a gente deu aqui de comer a quantidade certa de proteína por dia pode ser feito por qualquer tipo de sangue. Não tem problema nenhum. Só que o aproveitamento da proteína pelo tipo O é muito melhor, é muito maior do que a do tipo A. Se quiser reduzir um pouco a quantidade, o tipo A, ele pode. O A tem menos problemas em reduzir a proteína animal do que o tipo O. Menos necessidade. Mas pode, se ele quiser reduzir um pouco a quantidade, pode. Pode. O tipo, o tipo B também, né? O B também. O B é um O melhorado, Baldan. É um O evoluído. Ele precisa um pouquinho mais de carne do que o tipo A. Né? O B é um bom comedor de frutas, né? De frutas, né? O B. Mas ele pode precisar um pouco mais de carne do que o A. Agora, o senhor falou bastante importante na questão dos carboidratos, né? Hoje pesquisas estão apontando que o carboidrato é um dos vilões aí da nutrição, inclusive na oncogênese. Uhum. Né? Então, o senhor poderia fazer algum tipo de comentário em relação ao carboidrato e a importância da fixação de cálcio no osso ou não? Na verdade, aquela pirâmide alimentar americana, que já não serve mais para nada. Já não serve, né? mas vira ela de cabeça para baixo, ela fica melhor. Tá? Só não dá para virar o país, né? Que exato. agora tá, não, na verdade o país está sendo virado de cabeça para baixo agora. Eles mostram lá um consumo de 60% de carboidrato, 35% de gordura e 15% de proteína. Isso é um erro. Isso tornou a sociedade americana extremamente doente, sabe? O ideal aí seria, olha, é muito variável, mas eu colocaria 30 gramas de proteína, 30 de gordura e 40 de carboidrato. Eu fiz uma nova pirâmide aí. Uhum. Tá? 30% de gordura? 30 de proteína e 40 de carboidrato. Eu acho que seria muito melhor para a saúde humana se fizesse isso do que aquela pirâmide americana. O consumo de carboidrato deve ser reduzido. Nós não precisamos de tanto carboidrato, principalmente refinados, como se come hoje. Isso leva a obesidade, diabetes, doenças oncológicas, porque o carboidrato torna o organismo ácido e o câncer incide em tecido ácido, não em alcalino. Então, o excesso de carboidrato predispõe, sim, à oncogênese. O doutor Neto está falando muito bem tocado, dando parabéns aqui, está parecendo Roda Viva. Que bom, muito grato. Muito obrigado, meu querido amigo Neto. Rita Rodrigues pergunta, o ponto máximo, o senhor já falou, mas ela pergunta, eu vou dar a importância ao encaminhamento da mensagem dela. Rita Rodrigues, o ponto máximo do desenvolvimento ósseo da mulher costuma acontecer quando se encontra entre 20 e 30 anos de idade. Exatamente. Mas naquelas que têm uma dieta alimentar pobre ou que não se exercitam fisicamente, a perda de massa óssea pode começar já nos primeiros anos desta faixa etária? Na adolescência. Isso é verdade? É verdade. Na adolescência você já encontra os desnutridos já com perda da qualidade do osso. O perfil biofísico ósseo já é alterado com microfraturas, já prevendo degeneração do tecido ósseo precocemente. Tem mais uma pergunta, deixa eu abrir aqui. Só acho, a Yolanda Terra pergunta o seguinte, só acho médicos na linha dos alendronatos, já me indicaram Forteo e Prolia, é Prolia? Prolia é o denosumab e o Forteo é a teriparatida. E tudo na faixa de 1.000, onde eu posso receber indicações de médicos na Baixada Santista, você conhece algum colega na Baixada Santista? Não conheço, Baldan. É mais fácil subir para São Paulo que não é tão longe, Yolanda. Eu não Yolanda. receito essas coisas. Não receito. Já expliquei por quê. Já dei aqui as vitrifica Exato, o osso. Sobre vitaminas, minerais e aminoácidos, a Nilta Pinheiro se instrui no livro Nutrientes e Terapêutica para a Manipulação de Boa Qualidade e Quelados. Isso. Pois os que se encontram em farmácias não têm boa absorção ou nada fazem. Exato. Está correto? Correto. O mineral quelado tem uma absorção muito melhor, ele é ligado ao aminoácido. Já esses polivitamínicos minerais que você compra não são quelados, a absorção é muito discreta, é muito pouca. Muito bom. Tá. E para hoje, uma pessoa, para o jovem, quer dizer, para se evitar nós temos apenas um minuto, Dr. Cáceres, rapidamente, para prevenir a osteoporose.
tem que ser uma alimentação adequada, nessa proporção, né? Isso, exatamente. Repete pra gente, por favor, 40%... Então, você tem que comer proteína na quantidade suficiente, naquela dose que eu citei. Você tem de comer verduras, verdura verde. A vaca e o boi, para ter aquele osso forte, não mama na vaca, come capim. O capim, as verduras, brócolis, couve-flor, repolho, verduras verdes, riquíssimas em minerais, tem tudo, inclusive estrôncio, tá? Então, se você comer bastante verduras, bastante legumes e comer proteína em quantidade adequada, você não tem que ter receio de uma osteoporose, sabe? Osteopenia, osteoporose. Osteopenia é uma perda mais discreta de osso, né? Se você perde algo entre 13% até 33% de massa óssea em relação ao adulto jovem, é osteopenia. Acima de 33% é osteoporose. Então, é muito importante a alimentação rica em alimentos integrais, cereais integrais, peixes gordos, ricos em substâncias tipo gorduras boas, o ômega 3, tudo isso. O azeite de oliva extra virgem previne a osteoporose. O óleo. O azeite extra virgem, tudo isso. Nós estamos finalizando o nosso programa. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. José Roberto Cáter, é um amigo do nosso programa. Ele, uma vez cada 2 meses, uma vez cada 40 dias, ele virá aqui de acordo com as nossas disponibilidades, sempre tratando de assuntos importantes para a qualidade de vida, bem-estar e saúde, né? Na verdade, isso a gente sempre tem defendido no nosso programa, que isso é consciência do que a gente realmente é e do que a gente tem que realizar. Todos nós nascemos com tendências positivas, que os hindus chamam de skandhas, e tendências negativas, que chama-se também os hindus nidanas. Nossa missão é transformar essas nidanas em skandhas. Esse é um processo alquímico que ocorre no decorrer da nossa vida. E saúde é saber o que são essas tendências, fazer esse trabalho de transformação. Para isso que nós estamos aqui com o nosso programa e no nosso trabalho no consultório. Com acupuntura, com ortobiomolecular, com terapia neural, orientações nutricionais e etc. Eu quero convidá-los então a visitar o site www.jcbaldan.com.br, onde esse programa também será publicado, nossos canais no YouTube, João Carlos Baldan, e também no Além de Agulhas, no YouTube Além de Agulhas. Esse filme será publicado nesses canais e estarão disponíveis para vocês encaminharem para as pessoas que vocês gostarem. E quem tiver interesse em adquirir equipamentos eletrônicos para a saúde, os terapeutas, localização de pontos de acupuntura, materiais e equipamentos para detox de metais tóxicos, eu convido vocês para visitar a loja virtual que nós temos lá para ajudar essas pessoas. www.loja.jcbaldan.com.br. Estamos aqui à sua disposição e sempre crescendo, aprendendo, que o Salutes é uma grande escola, não para todos nós, sobretudo para mim, que levo todos esses conhecimentos para a minha prática clínica. Outro dia me perguntaram: parabéns pelo seu programa. Eu falei: o que mais recebe sou eu, né? Porque eu aprendo e levo isso para o meu consultório. É um grande aprendizado, nos quais eu agradeço um dos nossos professores aqui, que é o Dr. José Roberto Cáter, pelo qual agradeço muito a sua presença, Dr. Cáter. Muito obrigado, Baldão. É um prazer enorme estar aqui e compartilhar com você e com os nossos amigos que nos acompanham esses conhecimentos que a gente adquire em quase 50 anos de medicina. É um prazer muito grande e o meu abraço a todos aqueles que nos acompanham. Até breve, então, Dr. Cáter. Até breve. Uma boa semana a todos. Até a próxima segunda-feira. Daremos continuidade a esse assunto. Eu farei um programa sobre artrite e artrose, como a medicina chinesa trata disso, como é que a gente pode, pelas medicinas que nós conhecemos, tratar esse importante problema, que também é proveniente também da osteoporose. Dr. Neto fala: muito belo programa, bem conduzido, e o entrevistado mostrou muito conhecimento atualizado. Muito grato, Dr. Neto. Grande abraço. Uma boa semana a todos e até a próxima segunda, 14 horas. 13h30 fazemos uma live aqui e às 14 horas entramos ao vivo. Ok? Boa semana a todos e obrigado pela audiência.